Bom dia, boa tarde, Porra, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Conecta Economia, seu programa, às vezes semanal. Hoje, dessa vez, está semanal. Matheus, fala comigo. Opa, fala Will, fala Douglas, fala nossa audiência aí. Essa semana teve umas notícias positivas aí, graças a Deus. Essa Apesar semana do foi feriado, né? feriado. Acho que muito por causa do feriado também, né? Isso Mas é o é isso aí, problema. vamos em frente, mais um episódio. Douglas, é isso aí, pessoal. Vamos aí para dar sequência para mais um episódio aí do Conecta e agradecer a vocês aí por estar nos acompanhando. Vamos em frente. excelente, pessoal. Vamos virar a mesa? Vamos ganhar Bora, tempo? bora. 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 Deixa eu compartilhar aqui. Eita. Vamos lá. Notícia do Infomoney, infomoney.com.br. Você que está vendo a gente no YouTube, você está conseguindo visualizar a tela. E os links vão estar aqui embaixo. Você que está ouvindo a gente pelo Spotify, os links estão, como sempre, nas nossas redes sociais, beleza? O PIB do Brasil sobe 1,2% no primeiro trimestre, acima do esperado, e volta ao patamar pré-pandemia. A expectativa, segundo projeções Refinitiv, seja lá o que seja isso, vocês vão me explicar, era de que o PIB tivesse crescimento de 1% no primeiro trimestre de 2021, frente aos 3 meses anteriores. O Produto Interno Bruto, PIB, do Brasil, registrou alta de 1,2% no primeiro trimestre de 2021. Na comparação com o quarto trimestre de 2020, e de 1% na comparação com igual pelo período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A expectativa, segundo as projeções do Refinitiv, era de que o PIB brasileiro tivesse o crescimento de 1% no primeiro trimestre de 2021, na comparação com os 3 meses anteriores. A mediana das expectativas era de alta de 0,8% na atividade econômica no primeiro trimestre de 2021, segundo o mesmo período. Lê só mais um parágrafo. Esse é o terceiro resultado positivo depois dos recuos do primeiro e do segundo trimestre de 2020, quando a economia encolheu 4,1% afetada pela pandemia. Em valores concorrentes, o PIB é a soma dos bens de produtos e serviços produzidos no Brasil. Chegou a 2,048 trilhões. Primeiro 2,048 trilhões é dinheiro pra caramba. Primeira coisa. Segunda coisa, Matheus, o que você acha disso, cara? Que a gente, no meio da pandemia, a gente consegue crescer o PIB 1,2% e choca o mundo, assim. Porque o que aconteceu foi isso. O mundo parou e olhou assim, o que está acontecendo? Então, né, Will, primeiro que esse crescimento ele foi puxado muito pela agricultura, né? Então, o agronegócio cresceu 5,7%. É claro que a indústria também cresceu 0,4%, o serviço cresceu 0,4% e a indústria cresceu 0,9%, apesar da indústria estar em queda comparado com o terceiro trimestre do ano passado. Mas, assim, muito puxado pelo agronegócio, né? Então, a gente se beneficiou muito da desvalorização do real, que aconteceu ano passado, somado à alta do preço das commodities. Isso foi primordial. E tá tudo bem, assim, porque eu acho que dentro do meio acadêmico econômico, a gente sempre discute se um país deve ter sua economia baseada basicamente em agricultura ou se ele deve ter indústrias. E eu acredito piamente de que um país ele não precisa, para ser desenvolvido, ele não precisa necessariamente ter uma grande quantidade de indústrias e indústrias produzindo bens manufaturados e bens de alto valor assim agregado. Porque se a gente voltar, por exemplo, na teoria de Ricardo, a gente tem as vantagens comparativas e vantagens absolutas, é um caso específico do Brasil. Então, o Brasil ele tem vantagem, pode não ter vantagem absoluta em comparação com o comércio mundial, mas ele tem uma vantagem comparativa, ou seja, ele consegue ter um bom desempenho produzindo alimentos para praticamente o mundo inteiro, que a gente é o celeiro do mundo, e ali consegue produzir essa economia. Um país, por exemplo, que tem basicamente
a sua economia baseada em minério, baseada em agricultura, é a Austrália, por exemplo. A Austrália não é um país altamente industrializado, é um país muito semelhante ao Brasil. Você tem uma economia baseada no agronegócio, no minério, e você também tem forte turismo. E lá é um país de primeiro mundo. Então, eu acredito que esse primeiro dogma é um dogma que tem que cair no Brasil. Então, assim, a gente teve o agronegócio puxando o nosso PIB e está tudo bem. O Brasil ele precisa se desenvolver em outros pontos e não precisa necessariamente ter uma indústria nacional forte que produza bens manufaturados. Até porque, com o nível de produtividade do trabalhador brasileiro que a gente tem hoje, talvez a gente não consiga ter uma indústria competitiva no mundo. Mesmo que ela tenha um enorme número de subsídios e por aí vai. Eu acredito que esse é o primeiro ponto. Outro ponto do PIB, muito importante também, é que o Brasil tem um termo chamado carry over, que carry over é o desempenho do PIB, é a estimativa do PIB, considerando que a gente não vai ter nenhum trimestre negativo. Então, o carry over do Brasil já está em 4,8%. Só que essa estimativa ela pode aumentar ainda mais. Porque acontece? O Brasil ainda vai ter bastante vacinação para os adultos no terceiro trimestre. E isso pode também ajudar muito o setor de serviços. Então, a gente pode chegar no quarto trimestre e fechar 2021 com um PIB com uma estimativa bem legal, assim, chegando talvez a 5% ou a mais do que isso. E isso é muito importante porque o setor de serviços é o setor que mais emprega no Brasil. Então, apesar dessa recuperação do PIB, a gente ainda precisa voltar à normalidade porque o setor de serviços precisa contratar e a gente ainda tem quase 15 milhões de desempregados. Esse é um ponto importante também. A nossa economia está se recuperando, a gente tem dados positivos, mas ainda a gente está muito longe de ter uma qualidade de vida excelente, assim, ou da economia estar empregando. A gente ainda tem muita ociosidade na indústria também, principalmente. Cara, o que é interessante também, Douglas, tu tá mutado aí, tá? Depois tu tira o mute aí. Então, o que acontece, cara? O que eu acho interessante aqui foi a bola que você levantou do Brasil ter muito a sua economia baseada no agro, como a Austrália e como os Estados Unidos também, porque os Estados Unidos ele não é totalmente industrializado dentro dele. Se você for para o interior dos Estados Unidos, Arkansas, Texas, você tem lugares, cara, que são plenamente dependentes do agro. E o agro americano ele é muito baseado em batata e milho, que são o milho é o grão, né? O grão principal que rege a economia americana, porque você tem tudo quanto é derivado de milho, inclusive cerveja, aquele suquinho de milho chamado Bud. Então, quando você tem esse tipo de postura dos países, cara, esse tipo de viés econômico dos países, esse tipo de economia baseada em agricultura, cara, o Brasil estar com um PIB recorde, cara, na frente da Austrália, como você falou, cara, é assustador. É assustador. Tem até um rankingzinho aqui dos países. O Brasil está em 19º de 50 países. Não sei se eu posso falar rapidão. Deixa eu falar. O Brasil, assim, o ranking das economias que cresceram esse primeiro trimestre. Então, a gente tem 5 nações aí que se destacaram muito, né? Que é a Croácia cresceu 5,8%, Hong Kong cresceu 5,4%, a Estônia cresceu 4,8%, o Chile cresceu 3,2%, e aí Singapura e Taiwan cresceram 3,1%. Aí, esses são os 6 primeiros. Aí, do 7º até o Brasil, que é o 19º, tem vários países que cresceram, incluindo os Estados Unidos, que cresceram 2 pontos, 1,6, 1,5, aí segue o Brasil. Do Brasil até o Peru, então tem Brasil aí, Polônia, Bélgica, Suécia, México, China, Filipinas, Tailândia, Itália, Tunísia e Peru, todos esses cresceram menos que o Brasil. Mas cresceram positivamente, tiveram crescimento na sua economia. Da França para baixo, todos eles tiveram queda no seu trimestre. Então, você pega a França, Finlândia,
Arábia Saudita, República Tcheca, Suíça, Holanda, Espanha, Noruega, até... aí você tem Portugal também, Alemanha, todos eles tiveram queda no PIB no primeiro trimestre. Então, o Brasil teve um desempenho interessante aí no primeiro trimestre. Sim, cara, sim. E é um desempenho que ninguém esperava, vamos ser francos. Nem os mais otimistas esperavam 1,2%. Vai. O pessoal que fala, não, mas eu vi um cara falando, não, mas era óbvio que o Brasil ia crescer 1,2%. Porra, cara, eu vi isso na TV a cabo. Mano, não vai, cara. Ninguém esperava isso. A gente tá quase numa terceira onda de uma pandemia, cara. Tá tudo, as coisas continuam fechadas aqui. A gente tem muita restrição. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, muita coisa continua fechada. Domingo as coisas não abrem. Então, cara, você não espera algo assim. Agora, Douglas, me tira uma dúvida. Esse crescimento do PIB, o que ele influencia o afegão médio, cara? Bom, complementando aí e respondendo a tua pergunta, Will, complementando o Matheus, realmente saiu na matéria na Bloomberg, fizeram uma comparação aí do crescimento do PIB aí da China com os Estados Unidos, a qual a China já a população na fase adulta para a terceira fase, né, a terceira geração ali entrando num período já idoso, ele já superou ali o PIB americano. Então, assim, a gente vê aí que a China vem avançando forte, sim, e com esse último noticiário também dela aí, liberando aí também a população chinesa a ter até 3 filhos aí, cada casais. Então, isso daí está muito associado também à questão da sua produtividade, ou seja, ela quer aumentar a gama de população da sua região, assim, tendo uma expectativa de aumentar o nível de produtividade do seu país. Isso também leva muito a crer naquela questão a qual o nível de renda e produtividade do teu país, da tua região, da tua economia ali. Por exemplo, por que o Japão hoje tem uma dívida PIB em relação ali de 200%, mas o nível de renda deles ali, a produtividade ainda continua constante. Então, assim, é um fator também muito interessante. Em relação à questão que o Matheus falou sobre o agro, realmente o que pôde suprir a nossa economia aí, em questão da sua produtividade aí, foi sim o crescimento do agro, né, ao longo do período, mas também por conta aí das políticas cambiais econômicas que foi feito aí pelo ministro, né, pelo governo, vamos dizer assim, com a elevação do câmbio e tudo mais, aí, aumentando o nível de exportação, ou seja, você teve esse trade-off aí. Agora, em relação a o que nós podemos esperar, é engraçado, as pessoas tendem a achar que tomou uma medida econômica, as coisas, a gente vai começar a surtir efeito do dia para a noite. Não é bem assim. Na economia, nada é feito do dia para a noite. Ainda mais quando você tem um estímulo aí durante décadas e gerações, e em termos de 2, 3 anos, você vai conseguir mudar toda uma política que foi feita durante anos. Não vai ser assim. Entendeu? Isso vai para o teu câmbio, para os teus juros, para a tua inflação, para a economia de mercado, a economia industrial, economia agrícola, etc. Então, assim, todas as suas questões burocráticas, regulamentações, então tudo isso contribui e é um fator lógico para o nível de elevação ou diminuição do seu PIB, assim como também a produtividade do teu país. Então, o crescimento do PIB está muito atrelado a isso. Diante a que os excessos de regulamentações que foram retirados de alguns pontos, a gente pode pontuar aqui, também as reformas que foram feitas até então, algumas privatizações, em grande maioria também, de algumas empresas, ou seja, saindo a participação do Estado, entrando mais a participação do poder privado, setor privado. Então, isso tudo contribuiu para a elevação do PIB. Isso é fato. Teve até um tempo atrás meio que um deboche, PIB público, PIB privado.
Mas se você for ver quem produz renda, quem gera renda e riqueza para o seu país é o setor privado. O PIB, o setor público nada mais é do que ele tira de um para alocar para outro. Então, se você for ver na sua grande maestria, ele de fato não criou nenhuma renda, ele não gerou nenhum tipo de riqueza. Então, ele só realocou os recursos que, na verdade, são escassos, e quando você aloca esses recursos que são escassos, acaba embaraçando toda uma economia, embaraçando toda a estrutura de preço da economia também. Então, eu acredito, sim, que houve grandes passos, as mudanças vão vir, estão vindo aí já, mas é questão de tempo, não é do dia para a noite. Embora a gente já está tendo um grande efeito aí, não é à toa que o PIB está demonstrando aí. E como você falou, como é que a gente vai ver esse PIB se o cara, como você citou, o rapaz, falando, cara, isso são expectativas, são estimativas de acordo com o que o mundo está produzindo e o que aquele determinada região, aquele determinado país está produzindo em detrimento dos demais. Então, assim, foi feita uma projeção aí pelas organizações, OCDE, etc., Organização Mundial do Comércio, enfim, a qual cravou um número ali, algo em torno ali, se mantendo negativo, ou zero, ou quase ínfimo, só que está demonstrando que errou e errou feio. Tanto é que saiu uma nova estimativa aí do PIB aí, um crescimento de 5,5%, para mais ainda. Então, eu acho que antes de debatermos aqui o assunto do PIB, continuar em busca de um melhor país aí, continuar batendo nas reformas, para tentar melhorar cada vez mais aí o nível de produtividade do país, gerar renda, gerar emprego. Em relação à indústria, que nem o Matheus falou, eu também concordo muito com o que ele pontuou. Também tendo a enxergar que, sim, a sua agricultura vai ajudar bastante, mas também você tem que vir em conluio com a inovação, tecnologia, capital humano, terra. Isso tudo contribui aí, são fatores aí para você desenvolver uma melhor economia estável, saudável e ter índice de recorrência, né? Então, eu acredito nesse ponto. Cara, sabe por que eu fiz essa pergunta, cara? Porque a sensação que a gente tem, estando aqui dentro do Brasil, é que nada melhora nunca. Entende? Essa sensação ruim de você ir no mercado e você pagar e R$100 não dá para nada, entendeu? É muito ruim. Aí quando você vem assim, não, a economia do Brasil, o produto interno bruto dele teve um crescimento de 1,2%. Então, mas em relação a isso... A gente tem como sentir isso? Essa é que é a maior dúvida, velho. Porque não, mas é complicado. Foi o que eu acabei de dizer. Por exemplo, esse ponto é genial, fantástico. Pô, mas a gente vai no mercado, a gente vê que com R$50 a gente consegue fazer nada, R$100 a gente consegue fazer nada. Mas isso foram políticas feitas lá atrás. Então, assim, se a gente pegar, eu estou com 28 anos, 29 anos aí de plano real. O que a moeda, a moeda brasileira, o real brasileiro foi depreciado, foi desvalorizado ao longo desse período, entendeu? É equivalente ao que a moeda argentina também foi depreciada. Então, assim, o que a moeda argentina perdeu de valor de compra foi equivalente a todo um período americano, desde a criação da moeda do dólar. Considerando que os últimos anos do Brasil foram os últimos anos que a gente teve os menores índices de IPCA, né? Isso aí também tem que ficar claro. Mas recentemente também a gente não teve uma mas queda essa do valor do real? Não. Do ano passado para esse ano a gente teve a queda do valor do real, cara. Como assim? Não, a gente teve desvalorização cambial, agora a gente está tendo uma valorização cambial, mas o que a gente teve foi uma pressão no preço, uma pressão de demanda que ocasionou aumento no preço dos alimentos, muito por causa também do auxílio emergencial, né? Então, muita gente pegou o auxílio emergencial. Também, mas tem o dólar, né, gente, cara? Por exemplo, o cara prefere vender lá para fora do que vender para cá para dentro. Então você sobe. Não, mas agora vai inverter. Contrário. Agora está um movimento contrário. Por exemplo, o dólar fechou ontem R$5,05.
No dia 21 de maio estava 5,37. Então o dólar está despencando. Isso. Mas é aquilo, o câmbio ele afetou os alimentos, mas muito por causa que foi a desvalorização cambial somada à crise do Covid, mais auxílio emergencial. Então foi uma série de efeitos. Então o produtor ele optou em exportar do que vender para cá, que é uma coisa que, por exemplo, na Argentina, o presidente lá ele está proibindo a exportação de carne. Por quê? Porque o que aconteceu lá aconteceu aqui. Aqui, querendo, não isentando, cada um julgue o presidente como achar melhor, mas aqui o governo ele não interferiu nisso nesse caso, é claro. E Então, também, o até onde quilo eu da sei, carne até onde eu sei, disparou. também não imprimiu dinheiro, né, cara? Até onde eu sei É, também não também, imprimiu. também. A Em gente teve relação a uma isso também, política. o Matheus, Ah, o Brasil hoje ele é o principal exportador de carne bovina do mundo. Ele é o maior exportador. É o maior sim, sim. exportador e, salvo engano, é o segundo ou é o quarto em grãos. Então, assim, o Brasil está muito bem nas suas posições. Então, a questão que você está pontuando, Will, Sim, é que nesse caso ele reflete negativamente para o consumidor. Eu entendo, na visão do consumidor é complicado, porque, legal, eu vejo as notícias, a economia está indo bem e tal, mas aí eu vou comprar a mistura do É almoço, disso aí que eu tô o falando. colchão mole está É isso aí. R$ 40. Eu entendo, isso é ruim, mas assim, a não interferência é a melhor forma do que você interferir, porque o governo poderia muito Concordo bem chegar e falar, plenamente com você. o quilo do colchão mole vai custar R$ 20. Aí o que eu ia ter? Escassez de carne vermelha. Ou seja, então é algo ruim. É claro que esse preço ele vai tender a cair, a gente vai ter uma queda nesses preços dos alimentos com a normalização, porque a gente vai ter o fim do auxílio emergencial, a economia provavelmente vai andar daqui os próximos meses, e o Brasil, o preço voltar a das commodities crescer, né? também Voltar a caminhar. vai voltar a crescer, mas o agronegócio também ele vai deixar de exportar tanto e vai também vender mais para o mercado interno. Então isso Essa vai dar uma situação, reequilibrada e Matheus, o preço pode cair. é Mas legal assim, essa eu entendo, situação. a visão do Will é perfeita, assim, tipo, a gente entende que apesar dos indicadores estarem bem, a gente não está tão bem assim, Internamente, né? muito, isso, exatamente, muito também por causa da crise do Covid, assim, e por E todo ainda, né, cara? A gente ainda ainda tá, está na né? E pandemia. por toda essa Exato. situação que fez com que o preço dos alimentos disparasse. E é Assim, complicado. essa pandemia, realmente, a gente ainda está na pandemia. Não dá pra gente. É engraçado, porque as pessoas elas vão logo batendo nessa tecla. Mas esquece do fator passado. E não dá para a gente desvincular o passado e ver somente o presente hoje aqui, sem tentar entender a linha cronológica dos fatos. Como A se o gente ainda Bolsonaro está fosse o primeiro presidente do Brasil, né? Vamos botar desse jeito, né? mas eu nem entro nesse assunto. Mas a questão é o quê? O que a gente está vivendo hoje? Pandemia. As pessoas têm, como o Matheus falou, pontuou, 15 milhões de desempregados. Isso pelos dados bem achatados, porque se a gente deixar os dados fluir, tu vai ver que é o dobro. Mas, enfim, 15 milhões de desempregados. Ainda tem indústria paralisada, cidades fechadas e etc. Como é que você quer o preço lá embaixo? Não tem como. Então, vamos sair do mundo fantástico do Bob e vamos ver a realidade, os fatos. Porque o que o Matheus acabou de dizer é isso. Os indicadores estão batendo. As pessoas estão trabalhando, estão produzindo na medida possível. Só que existe uma certa situação que aconteceu há alguns anos atrás, ou pelo menos 40 anos atrás, que nos implicou chegar hoje. Tudo bem, vamos voltar mais, sem ser os 40, vamos voltar aqui 20 anos atrás. As políticas que foram geradas, foram estimuladas, que a gente chega nesse quesito hoje, nesse problema que a gente está hoje. Então, assim, mas não é jogar, terceirizar problemas, a gente está tentando resolver os problemas. Tanto é que foram feitas reformas, foram feitas algumas privatizações, estão tentando fazer novas reformas, estão tentando trabalhar, produzir, fazer alguma coisa. Então, é dessa ótica que a gente tem que seguir. Não é simplesmente, mas e os preços? Porque aí você bota um paredão e não tem conversa. Aí não existe isso aí, não tem parâmetro. A questão são todas essas influências que a gente ainda vive hoje, esse caos que a gente está vivendo hoje. Na semana passada a gente pontuou alguns temas aqui, alguns pontos foram muito interessantes. A questão dos Estados Unidos lá, que não está conseguindo também, por exemplo, Atrair McDonald's... pessoas, né?
Para para trabalhar. fazer. Por quê? Mas por que está sendo feito isso? Tem uns que acham isso legal, mas daqui a 10 anos vão ver os efeitos. Os efeitos não é do dia para a noite, é isso que as pessoas acham. E aí a gente cai numa teoria keynesiana, por exemplo, vamos viver no curto prazo que no longo prazo a gente morre. E aí a gente esquece que daqui a 10 anos, 15, 20 anos, a gente ainda está lá vivo, a gente tem filhos, a gente vai ter netos, e a vida ainda vai continuar, o mundo ainda vai permanecer, só que está todo mundo no mesmo barco furado. Então, a gente tem que entender, tentar construir algo sólido, não é construir, pisar em ovos, tá entendendo? E é o que a gente construiu ao longo dos últimos anos, na minha visão, foram isso, ovos. A gente anda pisando em ovos, por quê? Para ter cuidado de não quebrar. O Douglas, não precisa nem voltar tanto, né? Por exemplo, em 2015, a gente encerrou o ano com uma inflação de 10,64%. Ou seja, muito Sim. acima da meta de inflação. Os juros também, Muito né? acima do que está E a hoje. gente sabe, Os juros também, sabe, né, Matheus? Não, aí a gente. Não, aí o Banco Central elevou a Selic a 14,25. Mas a gente aí sabe dois que essa dígitos, inflação e juros. Sim, mas aí o juro subiu para conter a inflação. Sim. Mas aí a inflação a gente sabe por que surgiu, porque utilizaram as estatais como instrumento de política monetária, ou seja, reduziram os preços, fizeram as nossas estatais trabalharem em prejuízo e depois estourou a crise, e aí quando a gente for ver, É uma bolha, foi a maior né? crise, Foi criada até por uma então, bolha. a maior crise da história. A gente teve agora a maior crise, a maior queda do PIB da história do Brasil, mas a gente sabe que foi em conjunto com o mundo inteiro por causa da crise do Covid-19. Mas não foi fora da disso, a curva. maior crise. Não foi fora. O mundo inteiro não estava subindo, a gente estava descendo igual 2015. Só a China. Mas a China é outro papo, né? A China é outra história. Então, por que eu levantei essa bola, Douglas? Porque eu entendi o que você falou. Válido. É válido. Eu entendi o que você falou. Mas essa que ele explicou. Sim. E essa é a pergunta que, cara, a gente se faz toda vez que a gente vai na porta do mercado, cara. Quando você vê um pacote de frango de 1 quilo a R$20. É isso, entende? Quando você vê uma carne de má qualidade a R$45,90. Entendeu? Essa é a pergunta que a gente faz. E vamos botar assim. Mas isso também é muito sazonal também, né, Will? Sim, com certeza. Também. Espera que ao longo do ano ou agora os preços se normalizem. Eu acredito que vai melhorar. E vai melhorar. Eu acredito Por isso que vai que é melhorar. muito importante a gente ter uma política, um governo responsável nesse aspecto econômico, também acho. Que cumpra os fundamentos econômicos, porque qualquer efeito, qualquer política que seja ruim, isso afeta diretamente o bolso. Mas eu acho que tem feito. Concorda, Matheus? Eu acredito que as políticas estão feitas, assim, questões econômicas. Sim. Estão sendo... No último governo, sim, realmente. A gente não pode. Até no governo Temer também, a gente não pode dizer que houve um descompasso, pelo menos em relação ao Banco Central, assim, desde a gestão lá de. Mesmo porque, cara, se o Temer não gente fizesse teve uma nada, já ia gestão melhorar excelente. muito, né, cara? Vamos ser francos? É. Se o Temer não fizesse nada, ele entrou e não fez nada. É só não fazer nada. Já ia melhorar sozinho. Melhorou. Entendeu? Porque estavam cagando muito. A verdade é essa. Foi um governo mais de estabilização do que propriamente de fazer... Ele meio que deu uma preparada no terreno para deixar... Um governo transitório. Governo transitório. Ele fez ele fez, sim, algumas medidas ali que foram muito boas para acarretar no governo Bolsonaro, para continuar fazendo as incrementações, mas a gente tem que caracterizar como um governo transitório ali, entendeu? Que ele sabia que não tinha como ele permanecer ali, entendeu? Ele tentou. E também não tinha apoio, também nem capital político. A aprovação do Temer chegou a beirar 3%. Assim, as pessoas... Foi um governo transitório, resumidamente. Muito por conta de narrativa e por aí vai. Mas, essa questão aqui, para a gente arrematar, eu espero, cara, que o PIB continue a crescer e como vocês falaram, né? Eu não sei quem falou isso em algum episódio ou se foi alguma conversa nossa de WhatsApp. Mas o agro bateu recorde. Por quê? Porque ele exportou e também porque os insumos estavam com preço antigo, que agora os insumos já subiram de preço. Não sei se foi você que falou isso. Eu. Os insumos subiram de preço, então por isso os insumos, foi recorde. Os insumos no custo do agro, né, estavam com
o dólar era R$ 3. E agora eles escolheram a safra 5. Então, tipo, eles tiveram safra recorde e Isso. lucraram bastante. Então, Isso daí é operação a mercado, né, o Matheus? E aí você consegue congelar o preço ali na compra ali para Sim, depois você sim. voltar ao mercado e ter o direito ali de venda ou de compra, né? Fazer sim, hedge, né? o pessoal do agro ficou Sim, também. bilionário. O pessoal do agro que tinha que ficar rico ficou bilionário dessa vez. Então, cara, bom para eles, bom para quem vive disso. Agora os preços vão começando a normalizar porque eles vão começar Mas eu a acredito que isso é vender mais para dentro questão de também. tempo, Will. É uma questão de tempo as coisas começarem a Sim, se comportar, o sabe? que o Matheus falou, é isso mesmo. Puxar para o equilíbrio, pelo menos, entendeu? E também as Sabe o que pessoas. acontece? Pode falar, pode falar. É, é, o nível perdi o raciocínio que Foi mal, é desculpa. voltar a trabalhar, entendeu? Sim. Pessoas, a galera voltar a trabalhar, começar ao emprego. O nível de emprego aumentou, parece que foi 120.000%, 120.000%, 120 mil novos polos de trabalho, salvo engano, último 1 dado do milhão, CAGED. 1 milhão no primeiro trimestre. 1 milhão 1 de milhão empregos. Mas primeiro, isso aí né? é reposição do pessoal que tinha saído, não? Sim, em tese sim, Mas Mas, querendo ou cara, ainda não, é gente voltando a trabalhar. Vamos ser positivo? É gente voltando a trabalhar. Ponto. sim. Entendeu? isso. Independente de ser. A gente teve que fechar 1 milhão de polos de trabalho. Beleza. Estamos retomando 1 milhão de polos de trabalho. Cara, são 1 milhão de pessoas que estão voltando a trabalhar. Fora aqueles que Independente, cara, trabalham do na que for. informalidade, querendo ou não, É. entendeu? E, cara, quem trabalha na Ou- informalidade e sabe como é que é isso e sentiu o gostinho, cara, às vezes quer permanecer, mas é a escolha da pessoa, cara. Sabe? É uma escolha porque da aí, pessoa. no caso da economia, né? Se ele trabalha somente na informalidade, mas se ele não faz nenhum tipo de arrecadação ali, ele, É. querendo ou não, é... mas enfim. A gente não tem como quantificar essa pessoa e, cara, de certa forma, vamos ser realistas aqui. Se o cara não tá pagando o INSS dele, cara, lá na frente, daqui a 20, 30 anos, esse cara vai sentir um Mas o problema. mais sensacional disso, Will, é que surgiram novas e micros empresas e médias empresas, o crescimento das startups, as reformas fizeram, porque antigamente o grande investidor ele prestava dinheiro para o governo e ia para a praia, tá entendendo? Porque a taxa de juros estava lá em cima, era mais vantajoso eu emprestar o dinheiro para o governo, comprar títulos públicos, ir para a praia curtir, entendeu? Ficar no meu iate tranquilo. Agora não, com a taxa de juros lá embaixo, ou Tendo que se seja, mexer, né? não está rendendo da mesma forma que alguns governos anteriores, ele acaba direcionando o dinheiro dele, o capital dele, para os recursos produtivos de fato, para na abertura de novas startups, no caso, é o que está acontecendo mais. Uns falam que para lavar de dinheiro. Eu acredito que não é assim. Se você for observar o nível de crescimento de novas startups no país, novas empresas que abriram, novas indústrias e tudo mais, apesar sim que nós estamos observando uma desindustrialização assim no país, mas ainda eu acredito que é questões momentâneas, mas que há sim um crescimento. Então, se a gente for pegar as informações, os dados certinho, a gente consegue observar essa questão. Isso é muito bom para o país, para as pessoas também. Concordo com você, cara. O que gera aquela sensação incômoda, foi como vocês já falaram, É, é tudo vir junto, entende? Aí vem pandemia, vem alta de preço, vem tudo. Cara, é uma reação, um sentimento muito incômodo. Cara, eu espero que agora no segundo semestre as coisas melhorem. Melhorem bastante, porque cara, a gente tá precisando. Tá precisando. Vamos virar a mesa, senhores? vamos. Bora. Gente, eu quero agradecer a vocês. Hoje foi um programa de pauta única. Tivemos um feriadão no meio da semana, Corpus Christi, né? Então as coisas aconteceram de uma forma um pouco mais lenta, né? Vamos botar assim, no país, tá? É, me perguntaram, um amigo meu me perguntou semana passada se a gente ia em algum momento tocar assunto de CPI e tal. Cara, Conecta Economia não é isso, entendeu? A gente não tá aqui para isso. A gente tá aqui para pegar notícias com relação à economia e cruzar com a nossa vida cotidiana. Por isso que a gente faz algumas perguntas, às vezes, do impacto para o afegão médio, para a pessoa comum, para a pessoa simples. Então a gente está aqui para isso, para trazer informação, para trazer clareza a alguns assuntos e principalmente, cara, para trazer a proximidade de coisas que parece que não atingem a gente, mas atingem a gente em cheio, tá bom? Douglas, obrigado, cara.
Eu que agradeço você, o Will, o Matheus e vocês ouvintes. Sucesso. Excelente. Matheus, muito obrigado, irmão. Obrigado, Will. Obrigado, Douglas. Agradecer a nossa audiência aí e até o próximo episódio. Pessoal, nos siga nas redes sociais, Conecta Economia no Instagram, Conecta Economia no LinkedIn. Não, nós não temos Facebook e não teremos Facebook, ok? Tem aqui embaixo também, temos o link da Amazon. Tudo que você for comprar na Amazon, se você for entrar pelos nossos links, você ajuda a gente a melhorar a qualidade desse projeto e a mantê-lo no ar, tá bom? E permaneça com a gente, porque economia é um assunto para mim e para você. Pessoal, muito obrigado, até a próxima.